uma vez que a gente tem a matriz e fez tudo isso, né? Hoje, olhando, eu tenho uma curiosidade minha também, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui e quando a gente fala de cibersegurança, né, vem sempre a questão do vírus, né? A gente pensa no nosso celular, no nosso computador e na indústria a mesma coisa, né? A gente, vez ou outra, ou cada vez mais frequente, vê notícias do tal do sequestro dos computadores, né? E aí você falou, por exemplo, da parte de impacto. A gente teve um caso nos Estados Unidos onde você para 80 fábricas, por exemplo, né? Como é que... e o cara vai ter que pagar o sequestro dos dados, né? Então, esse é o tipo hoje mais comum, o ransomware é o tipo mais comum hoje. Ainda juntando com isso daí que você está falando, Gustavo, talvez complementando um pouquinho, que nem você falou, né? Quando fala sobre segurança cibernética, né? Uma coisa que está muito em foco. A gente sempre fala, o que é a riqueza de uma empresa hoje são os dados. É o grande ouro da empresa. E aí a gente fala sobre sequestro de dados. Então, o que é realmente que está sendo mais preocupante nesse momento, né, que é o que o Gustavo colocou? Eu acredito que assim, existe até o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele tem um gráfico ali que ele mostra a evolução dos ataques na linha do tempo. Lá no começo, na década de 90, 2000, a gente tinha que, para um ataque ocorrer, ele precisava de muito conhecimento específico dentro da indústria e um esforço muito grande de desenvolvimento, porque não existiam ferramentas automatizadas. Agora, chegando na linha do tempo hoje, né, você tem inteligência artificial, você tem vários elementos, isso só o que a gente vê na mídia, fora o que não está na mídia, nas redes não oficiais, exato. Né? Então, você vê ali que a sofisticação, hoje, para uma pessoa executar um ataque elevado, vamos dizer assim, sofisticado, ela não precisa de tanto conhecimento, ela precisa de um conhecimento relativamente mínimo de redes, o que ela quer fazer, mas ela tem uma ferramenta e um arsenal, literalmente, para ajudar ela a implementar isso. Então, isso trouxe o quê? Um grande problema, né, para a indústria, porque aquele conhecimento específico que era necessário hoje já não é mais. Então, o ransomware, entre outros, eles são só a ponta do iceberg, né? Que você vai ver ali que são elementos que estão conseguindo atingir a indústria. Mas a maioria desses ataques, eles não surgem necessariamente com um ataque direcionado para a indústria, como a gente falou. Ele surge porque o ataque, alguém inicialmente tinha o interesse de criptografar os dados para poder pedir resgate, começa na área corporativa, e esse ataque, porque não há ali uma segregação, que, né, dentro da norma ela fala em divisão de zonas, de colocar firewall, segmentar baseado em criticidade, agrupar equipamentos parecidos, proteger eles de forma... Então tem uma série de dicas, vamos assim dizer, que a norma traz. E não há isso, né? A indústria, de acordo, obviamente, com a maturidade, umas em maior nível, outras em menor nível, mas grande parte dos ataques que ocorrem é porque não há essa maturidade na parte industrial de implementação dessas boas práticas. Sim. E aí, o ataque que inicialmente estava buscando ter um resgate, né, que para isso que ele foi desenvolvido inicialmente, ele acaba chegando na parte industrial. Lá, necessariamente, a informação, né, na parte industrial não é necessariamente o foco ou a importância, mas a operação do sistema que está ali. Mas quando eu faço a criptografia dessa informação, eu corrompo ele da mesma forma. Você bloqueou tudo. Né? Eu bloqueei tudo, e é justamente isso que a gente vê com vários ataques. O cara não fatura, mas é porque quando você está olhando a parte corporativa, só que ao mesmo tempo... Se você não fatura, você não pode produzir e a fábrica está parada. Exato, também. Eu até vi uma reportagem essa semana, numa pesquisa que eu estava fazendo sobre isso, e até para a nossa conversa, né? E tem uma empresa de combustível americana que foi atacada. Exato. E depois os invasores falaram, assim, os caras pagaram o resgate lá, eles têm lá as informações, né, no site, mas eles falaram assim, né, que parou, quase que ficou desabasteceu de combustível uma região dos Estados Unidos. E aí os caras, quando devolveram os dados depois do pagamento, falaram, nós vamos prestar mais atenção nisso para não prejudicar as pessoas. Não era a nossa ideia. Eles estavam visando, exato. Então, você tem uma questão da grana, então, quer dizer, o cara quer o resgate do dinheiro. Virou um comércio, né? Virou um comércio. Né? E aí você olha as estatísticas, eu também olhei, por exemplo, 91% das empresas pagaram. Estava no UOL ou no Globo, alguma coisa dessa aí que eu vi. E 23% pagaram mais de uma vez. Quer dizer, o cara... Não corrigir os problemas. Não corrigir o problema. Então, a gente tem um contexto, né, complicado. A outra coisa que a gente vê é que você falou da informação, né?
Quer dizer, antigamente eu precisava de uma informação específica e o cara tinha que ser bom para fazer em programação e etc. E aí há uma mudança, olhando para a área industrial de novo, né? Quer dizer, o que era o protocolo Modbus, vamos falar do mais simples que tem, e que antigamente ninguém dava bola para o Modbus. Isso aí. Os registros. Exatamente, hoje está disponível. Então, qualquer um pode, com mínimo de conhecimento, vai lá olhar como é que é o frame de uma informação Modbus e faz. Aí eu tenho aquelas outras coisas, né? Pen test, outras coisas que tem. Como é que isso... O que você pode falar um pouco mais sobre essa parte técnica, vamos dizer, dessas informações? De fato, existem vários tipos de análise que a gente faz, né? A primeira delas é essa análise, digamos assim, mais de negócio, né, para saber onde que a gente olha, porque isso também é uma dificuldade que a gente tem. Muitas empresas elas querem fazer uma análise detalhada, que a gente chama de tudo. A gente vai morrer e não vai conseguir concluir o trabalho, né? Então a gente precisa priorizar o que é importante. Então essa primeira análise nos ajuda. Quando a gente chega na fase detalhada, ou seja, eu estou olhando para aquilo que já é o princípio de Pareto, né? 80-20. O que são os 20% que move 80% dos resultados da minha empresa? Então eu vou olhar para isso e vou me empenhar da melhor forma possível para proteger isso, né? Então, quando eu olho para esses 20%, aí tem várias análises. A gente faz a análise que a gente chama ativa, que aí você pode fazer varreduras na rede. Aí só um parênteses aqui que a gente sempre ressalta. Como são sistemas antigos, às vezes tem a importância de contratar empresas que são da área de automação. Um dos fatores é isso, é o conhecimento específico. Geralmente, quando você está na área corporativa, você pode fazer scan para achar vulnerabilidade sem nenhum problema, isso não impacta a rede. Agora, vamos olhar 30 anos atrás, quando foi desenvolvido aquele PLC, aquele computador que está ali na rede industrial, qual era a capacidade de memória? Né? Pega o seu celular, aquele... Eu não vou falar em marca, né? Parecia um tijolo. Né? Qual que era a memória RAM daquilo? Compara hoje com o seu telefone que você utiliza, né? Que é mais poderoso que um computador, muitas vezes. Então a mentalidade mudou. Muitas vezes você está comparando com aquele celular tijolo, né, proporcionalmente falando, é aquilo que tem de capacidade naquela rede legada. Agora imagina que você faz uma enxurrada de solicitações. Você é o vírus. Você virou um ataque, porque você está negando o serviço, que é o que a gente chama de DOS, ou DDoS. Já é um ataque de negação de serviço. E essa é uma grande preocupação, porque eu tenho que saber qual é a rede que eu tenho, o que eu posso fazer com ela. Então eu tenho ferramentas ativas, mas aí a importância de OT, porque ele vai saber avaliar se eu posso ou não usar essas ferramentas. Existe a passiva. Eu imagino o cara, né, que fala assim, não, trouxe o cara aqui, ele destruiu minha rede. Em vez de botar segurança, ele destruiu minha comunicação. Exato. E acontece. A gente sabe de casos. E aí que a gente procure achar um parceiro que trabalhe com o OT, porque ele conhece essas... Existe um número, né, que a gente fala... Existe o conhecimento corporativo de segurança e existe o conhecimento operacional de segurança. Perfeito. Esse número era 80% mais ou menos há uns 10 anos atrás, dessa diferença. Hoje já teve uma aproximação. Hoje os especialistas dizem que essa diferença é de 10%. A norma ela trata desses 10%. O que eu tenho que me preocupar para que eu não impacte a operação, e aí eu entro nesse detalhe dos 10%. Perfeito. Que é, por exemplo, como eu vou escanear, como que eu vou fazer isso. Claro. O Pentest, ela é uma das ferramentas que se tem, mas é quando que a gente vai utilizar o Pentest? Eu já fiz uma análise, eu já encontrei alguns problemas, eu já procurei resolver esses problemas e agora eu quero testar se essa solução que eu dei ela realmente está eficiente. Aí eu utilizo o Pentest. Entendi. Porque ele vai procurar explorar aquilo que a gente sabia, né? Aí tem vários tipos de Pentest, mas grosso modo é isso. Eu vou procurar explorar e ver se as defesas que eu coloquei elas estão respondendo bem. Sim. Não é o nosso objetivo ir lá e causar o dano em si. Então a gente passou pela proteção e falou assim, já passei, a prova está aqui, a gente chama de show stop. Então geralmente em sistemas operacionais, pelo impacto que a gente não vai e causa o ataque em si. A gente só mostra que consegui passar. Então, ainda tem que ser melhorado. Existe aqui essa vulnerabilidade. Exato. Então, existem várias coisas que a gente trabalha de acordo com a necessidade.